Jim Carrey e Katrina White começaram a namorar em 2012 e o relacionamento durou até 2015, quando menos de uma semana depois do término entre eles, Katrina cometeu suicídio e ela deixou uma carta de suicídio para Jim Carrey. E com isso, Jim Carrey foi processado pela mãe e ex-marido Mark Burton de Katrina por ter responsabilidade no suicídio dela. Quer saber o que ela escreveu para Jim Carrey? Continue no vídeo que eu vou te contar. Jim Carrey conheceu Katrina White, maquiadora irlandesa, em um set de filmagens em 2012. Eles começaram a namorar, mas o relacionamento dos dois foi marcado por indas e vindas e muitos problemas entre eles, que no final acabou resultando no suicídio dela. E já no começo do relacionamento, 2 meses depois do início do namoro e 1 mês após a morte de seu pai, ela tentou se suicidar em outubro de 2012 e também deixou sua primeira carta de suicídio. Na carta ela falou sobre não se encaixar neste mundo e ser muito complicada para que pudesse ser amada por qualquer um. Ela também disse que amava Jim Carrey e pediu desculpa a ele. Porém, Jim Carrey ficou com ela e ajudou a se recuperar da tentativa de suicídio. Mas o relacionamento entre eles não era muito dos melhores. Em maio de 2013, logo após o primeiro término, em mais uma carta, Katrina acusou Jim Carrey por doenças sexualmente transmissíveis, o DST, e diz que foi humilhada por ele e o culpou pelos seus pensamentos suicidas. Na carta, ela dizia o seguinte: "Eu queria uma desculpa, ser reconhecida e que fosse assumida a responsabilidade de dizer: eu te passei isso, intencionalmente ou não, te passei isso e entendo que é algo que vai te afetar pelo resto da sua vida, seus futuros relacionamentos ou a ausência deles por causa disso. O que podemos fazer para consertar isso? Em vez disso, fui desrespeitada, humilhada, chamada de prostituta, oportunista. Nosso relacionamento foi menosprezado. E eu realmente não acho que você pode ver que eu sou uma vagabunda ingrata pela qual você fez tanto e tirou vantagens. Isso simplesmente não é verdade. Então tenho que aceitar algo que sempre tive medo, de ficar sozinha." Esses são alguns trechos da carta de Katrina para Jim Carrey. E possivelmente foi nesse tempo, depois do primeiro término com Jim Carrey, que Katrina se casou com Mark Burton, também irlandês. E foi aqui que Mark ficou sabendo de toda a história entre ela e Jim Carrey. Mas não durou muito tempo e eles terminaram, mas não se divorciaram. Porém, Katrina e Jim Carrey voltaram a namorar, até chegar em setembro de 2015, quando eles terminaram pela segunda e última vez. E Katrina se suicidou uma semana após o fim do relacionamento com Jim Carrey. E ela deixou mais uma carta de suicídio, que foi encontrada ao lado de seu corpo, completamente direcionada ao Jim Carrey. Descubra agora as últimas palavras de Katrina a Jim Carrey. "Passei 3 dias desacreditando que você não estaria aqui. Mesmo desolada, posso tentar consertar as coisas. Eu poderia, mas simplesmente não tenho vontade dessa vez. Lamento por você achar que eu não estava do seu lado. Tentei dar o meu melhor a você. Eu não faço ideia sobre o funeral ou esse tipo de coisa. Você é minha família, então qualquer coisa que você escolher estará bom. Por favor, me perdoe. Não sou para este mundo." E ela assinou com o apelido Dewdrop, que era como Jim Carrey a chamava. Ela não o acusou de nada e nem o culpou dessa vez. Katrina morreu por causa de uma overdose de medicamentos. E foi por causa disso que o ex-marido dela processou Jim Carrey, o responsabilizando pelo suicídio. Mark Burton afirma no processo que essa relação foi marcada pelo fato de Katrina, no início de 2013, saber de um médico que Jim Carrey tinha lhe passado 3 doenças sexualmente transmissíveis. Mark também o acusou dizendo que foi Jim Carrey que deu os remédios que a fez a se suicidar. Os remédios estavam prescritos para um homem fictício chamado Arthur King, que seria um pseudônimo do ator Jim Carrey, de acordo com o processo.
Por uma questão de privacidade, é comum nos Estados Unidos que celebridades usem um nome fictício para receitas médicas. Em mensagens de texto anexadas ao processo, depois do primeiro término em 2013, revela que Jim Carrey já estava desgastado com a situação e que ele a ajudava financeiramente. Em sua defesa, Jim Carrey disse que os problemas de Cat, como ele a chamou, começou antes do relacionamento deles. Porém, em 2018, após um indeferimento do caso, foi decidido que Jim Carrey não será julgado pela morte de Katorina, por falta de provas. Jim Carrey é conhecido pelos fãs, colegas e a imprensa por ser uma pessoa totalmente engraçada. Mas esse foi um caso triste na vida de Jim Carrey, que ele vai carregar para sempre. Katorina o amava, e ele também a amava. Mas infelizmente os dois não puderam ficar mais juntos. Agora eu quero saber de você. Você é fã de Jim Carrey? Já sabia essa história de Jim Carrey com Katorina White? Deixe a resposta nos comentários e também deixe o seu like que eu vou ficar muito agradecido. Valeu, turma, e até a próxima!